vocação para Ezequiel. Deus, ele tem um chamado na vida da igreja. Deus, ele tem um chamado na tua vida. Por isso você está neste lugar. Por isso Deus, ele te chamou do lamaçal do pecado. Por isso Deus, ele está te lapidando, trabalhando no teu caráter. Por isso Deus, ele está forjando, louvado seja o nome do seu novo homem interior, que não venha se corromper, aleluia, com, aleluia, as adversidades que o mundo oferece, a qual o mundo, aleluia, cada dia vem nos oferecer. Para isso Deus, ele forja o meu e o teu caráter, porque eu e você precisamos ter uma visão ampliada do reino de Deus. E para que eu e você venhamos ter uma visão ampliada do reino de Deus, é necessário que você esteja atento para ouvir o que Deus tem para falar contigo, o que Deus, ele tem falado e o que Deus ainda irá falar. Porque o povo de Israel se corrompeu, porque o povo não dava ouvido à voz do Senhor vosso Deus através dos profetas. Então Deus assim levantou mais de um, mais de dois, mais de três, ou seja, vários profetas. Louvado seja Deus, até o dia de hoje Deus tem levantado profeta, porque Deus, ele sabe, e está escrito na sua palavra, lá em Provérbios, porque sem profecia o povo se corrompe, mas a profecia tem que ser revelada através do Espírito. A profecia, ela tem que ser revelada através da palavra. A profecia, ela tem que ser dita e executada na direção do Espírito. Porque quando eu e você estamos na direção do Espírito, porque quando eu e você andamos no Espírito, porque quando eu e você, aleluia, deixamos o Espírito trabalhar na minha, na tua vida, para fazer a obra que ele quer na vida de muitos, aí Deus, ele se agrada, aí Deus, ele tem prazer de revelar as coisas ocultas ao teu íntimo. Porque ele disse uma vez que graças dava a Deus, Jesus falando, que tinha revelado as coisas ocultas aos pequeninos. Você faz parte desta geração, aleluia, qual Deus, ele falou que era pequenina, mas pequenina diante da sociedade, porque diante de Deus você é grande em valor, diante de Deus você é grande diante do reino dos céus. Porque quando eu e você se colocamos como menor na casa de Deus, como menor na casa do Pai, como menor na presença de Deus, aí você se torna o maior no reino dos céus. Porque o maior é aquele que obedece, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, diz o seguinte, a epígrafe do texto: a visão de Ezequiel, ponto. Aí diz, visão de um rolo, aleluia, ou seja, de um livro. A visão que Ezequiel agora passa a ter é uma visão dada pelo próprio Espírito de Deus para a sua vida ministerial, onde Deus agora começa com Ezequiel. Na nossa vida, muitas das vezes, nós, aleluia, temos um chamado por Deus e precisamos saber qual é o chamado e a vocação de Deus para a nossa vida. Porque, como eu falei, que Deus tem um propósito na minha e na tua vida. E agora Deus escolhe Ezequiel, dá uma vocação para Ezequiel, uma vocação de profeta, de ser profeta entre as nações. Só que Ezequiel, ele não saiu profetizando, aleluia, as coisas conforme ele achava que tinham que ser. Ezequiel, ele não profetizava nada sem ser na direção do Espírito. É tanto que Ezequiel, ele recebia visões de Deus, é tanto que Ezequiel agora ele recebia revelações através do Espírito Santo. Aleluia, um homem que se põe de pé, aleluia, para ouvir a presença, para ouvir a palavra do Senhor e sentir a sua presença, ele vai aprender muito mais, ele vai, aleluia, ser muito mais usado por Deus, porque ele está sendo submisso à voz do Senhor. E Ezequiel é um exemplo para mim e para a tua vida, porque Ezequiel nos mostra como temos que ser nesta nação. Ezequiel nos mostra como temos que nos comportarmos diante do Senhor dos Exércitos. E ele diz aqui o seguinte: e disse-me, filho do
do homem, ponte em pé, e eu falarei contigo. Então Ezequiel ele diz que entrou em mim o Espírito, e quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. No versículo número 5 ele diz: e eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes, e hão de saber que esteve no meio de vós um profeta. Ou seja, esteve no meio deles um profeta. E Deus ele continuava falando: e tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, porque ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, eu, aleluia, e tu habites com escorpiões, não temas, e as suas palavras nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu, porém, Ezequiel, tu lhes dirás as minhas palavras, quer eles ouçam ou quer eles deixem de ouvir. Sabe por quê? Porque eles são casa rebelde. Mas Deus ele continua falando e instruindo e dizendo, versículo de número 9: louvado seja o nome do Senhor. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro. Louvado seja o nome do Senhor. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escrito as lamentações, suspiros e ais. Capítulo de número 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como o mel. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor agora estava vindo de encontro a Ezequiel, porque Deus precisava preparar Ezequiel para estar de frente a uma nação rebelde, a um povo a qual já se ouvia falar de Deus, a um povo a qual andava no meio do povo de Deus, mas que não tinha compromisso com sua palavra, um povo que não queria, aleluia, nada com o seu Deus, era um povo que apenas queria fazer conforme a sua vontade. Então Deus agora escolhe Ezequiel e dá as instruções para que Ezequiel venha a falar com esse povo que já tinha ouvido falar de Deus. E na nossa vida é desta forma: